Bem, pessoal, estou aqui para gravar meu primeiro vídeo no YouTube. E esse primeiro vídeo eu queria falar sobre práticas pagãs que as igrejas, ou a maioria das igrejas hoje, pratica. Ou seja, práticas pagãs que as igrejas atuais praticam, tá bom? E uma dessas práticas seria o batismo com o Espírito Santo. Notei algumas coisas aqui para não sair um pouco fora do contexto, beleza? Algumas igrejas afirmam que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. O que é que os irmãos acham? Os irmãos concordam? E eu fiz uma hermenêutica e fui a fundo para descobrir realmente se é verdade ou não. Primeiro a gente tem que saber o que é que significa o nome Espírito Santo, né? E eu fiz uma pequena hermenêutica e descobri que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que recebemos como dom. Ou seja, dom no original grego significa presente, tá bom? Que recebemos como presente quando aceitamos Jesus como nosso único e Salvador, tá bom? Para não ficar em minhas palavras, vou dar um respaldo bíblico aqui, que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, aqui está confirmando que somos templo, né, e morada do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito de Deus. Então, o primeiro passo a gente já descobriu que é o que significa Espírito Santo. O segundo passo seria descobrir o que é o nome batismo, ou o que significa, se estamos tratando de batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. O significado do nome batismo ou batizado vem da palavra grega, na transliteração baptizo. E a tradução é um derivado de tornar submerso, completamente coberto. Tá ok? Completamente coberto. Então, quando você está submerso por alguma coisa, seja água, seja terra, seja areia, seja o seu cobertor, então significa um nome batizado ou batismo. Tá ok? Batismo significa quando você está submerso, seja lá com o que for. Tá ok? Então, batismo significa estar submerso, ou seja, estar coberto. Vamos para frente. Quando se fala em batismo com o Espírito Santo, como por exemplo, vou dar alguns textos bíblicos para que os irmãos vá aí em casa e dêem uma olhada, tá bom? Para não se estender tanto o vídeo, para não ficar aquela coisa cansativa. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas 3,16, Evangelho de João 1,33, Atos capítulo 1, versículo 5 e também capítulo 11 e 16 de Atos, aliás. Significa que é a contraparte, né, espiritual ao batismo nas águas, ou metaforicamente falando. Por que metaforicamente falando? O batismo no sentido literal, o batismo no sentido literal, era quando João batizava, porque cobria o corpo com água, né? Logo ele levantava a pessoa, e aquela pessoa, o significado era que morria para o mundo e ali vivia para Deus ou para Jesus, né? Que ele já preparava o caminho para o Messias, tá bom? Então a pessoa era ali coberto no sentido literal. Quando nós agora é coberto, quando nós agora é cheio do Espírito Santo, nós somos no sentido, metaforicamente falando, ou seja, no sentido figurado. Por quê? Como nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, então chegamos à conclusão que nós somos batizados com o Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus, porque o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Ok? Se batismo significa ser coberto, ser cheio, né? E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então nós recebemos esse Espírito, nós somos cheios do Espírito quando aceitamos Jesus. Até porque Jesus era cheio do Espírito e não saía por aí falando em línguas estranhas, não tem esse relato. Tá ok? Mas vamos a seguir. Então nós já vimos que quando se fala em batismo com o Espírito Santo, se fala metaforicamente, né? E também a pessoa pode ser identificada com aquilo que aquela pessoa representa. Como você vai ver aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Você já viu que
mas não tem nada a ver com línguas estranhas, né? Ele pode conceder o dom de línguas estranhas, como por exemplo Atos capítulo 2 versículo 4, o Espírito Santo concedeu o dom de línguas estranhas, que nós vamos ver agora. Atos capítulo 2 versículo 4, que já está aqui aberto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Tá bom? O Espírito Santo concedeu que os apóstolos ali, você, para entender todo esse contexto, você vai ler todo o capítulo de Atos, capítulo 2 de Atos, que você vai entender todo esse contexto. Tá bom? Mas aí o Espírito Santo concedeu o dom de línguas estranhas, em Atos capítulo 2, versículo 4. Com um propósito, é claro. Tudo tem um propósito. Todos os dons têm um propósito. Dom de cura serve para quê? Para curar. Então a mesma coisa é o dom das línguas estranhas, né? Serve para falar em outras línguas, mas com o seu propósito, que nós vamos ver logo abaixo, né? Vamos ver agora em Atos, no mesmo capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Qual foi o propósito desses discípulos falarem em línguas estranhas? Ou seja, estranho é tudo aquilo que não se conhece, tá bom? Estranho, mistério, é tudo aquilo que não se conhece. Então, para os discípulos, a língua era estranha, que ele não conhecia, mas as pessoas conheciam. Vamos lá ver. Versículo 7 do capítulo 2 diz: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Patos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia. Se você for estendendo por aí, versículo 10, versículo 11, você vai ver que ali teve um propósito, que todas essas pessoas estavam entendendo aqueles galileus, tá bom? Então eram línguas repartidas, porque ali existiam vários idiomas, como eu acabei de falar agora no versículo 7, no versículo 8 e 9, né? Então ali havia línguas repartidas, e o Espírito Santo concedeu esse dom de línguas estranhas, de línguas que os galileus não conheciam, para que as pessoas viessem ali a propagar o Evangelho. Aliás, para que os galileus propagassem o Evangelho para toda aquela sorte de língua que estava ali. Tá bom? Então, houve um propósito para esse dom de língua. Até porque Deus não é menino, tá bom? Deixa-me ver aqui. O que está acontecendo é uma má interpretação de Atos, capítulo 10, versículo 45 e 46. Qual é essa má interpretação? Vamos ver lá. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água? Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, também houve um propósito aí, né? Para que as pessoas vissem que eles estavam cheios do Espírito Santo e supostamente falaram em línguas estranhas, tá bom? Mas também teve outro propósito. No versículo 47, que eu acabei de falar, tá bom? Então eu quero fazer um resumo aqui para deixar bem claro que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo, você é batizado quando você reconhece Jesus e confessa Ele como seu único Salvador e se arrepende dos seus pecados. Então a Bíblia diz que Ele vem, né? Ele entra dentro de nós, habita dentro de nós, aí você já está cheio do Espírito Santo. Então, se batismo significa ser coberto, ser submerso, né, ser cheio, você está sendo batizado com o Espírito Santo. Línguas estranhas não tem nada a ver, porque línguas estranhas é um dom, tá? E um dom com um propósito. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre línguas estranhas, né? Que o apóstolo Paulo também, ele ensina como se comportar diante de um culto. Mas isso vai ser em outro vídeo, tá bom? Então, vocês dão um like aí se gostaram e vamos esperar agora o outro vídeo, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre línguas estranhas, ok? Tchau!